Bolsonaro. A toda a imprensa, a semana de Jair Bolsonaro teria sido uma semana de derrotas no Congresso, mas Bolsonaro deu um aviso e assustou Brasília, assustou a Câmara, assustou o Senado e, claro, o STF, que há poucos dias liberou, validou o decreto do indulto natalino de Michel Temer. Isso tudo você vai entender aqui conosco agora. Após, segundo a imprensa, derrotas do governo no Congresso Nacional, Bolsonaro afirmou que o governo deve sempre se antecipar a possíveis problemas e que poderá vir um tsunami. Ondas gigantes causadas por terremotos ou outras movimentações no oceano na semana que vem. Apesar da fala, ele não citou o que causaria o tsunami, nem o contextualizou. Mas nós, claro, já começamos a ter alguma ideia do que pode acontecer. Um cenário político tão desastroso, não com relação ao governo Bolsonaro, mas com relação à essência política deste país. Vamos analisar algumas coisas. Uma pessoa que hoje está presa por corrupção, que é o caso do ex-presidente Michel Temer, tem o seu decreto de indulto natalino a presos por corrupção validado pela Suprema Corte. Um grupo de parlamentares do Centrão diz ser a favor do combate ao crime organizado no país, mas retira do ministro da Justiça e da Segurança Pública um instrumento que garantiria maior combate ao crime. O presidente da República baixa um decreto regulamentando a posse e o porte de armas no país, que está de acordo com a vontade maciça da população. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, diz que o presidente precisa conversar e negociar com ele para que o decreto não seja derrubado. E esse mesmo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que reconhece a necessidade da aprovação da maior reforma legislativa que o país precisa, sem a qual ele quebra e cujo projeto já foi enviado pelo presidente da República ao Legislativo há 2 meses, mas, igual no item acima, diz que o presidente precisa conversar e negociar com ele para que o projeto seja aprovado. Enquanto a mídia diz que a ação de um eleitor na internet que se encontra lá na Virgínia, nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho, com seus comentários sobre militares que integram o governo, segundo a mídia, ameaça a estabilidade do governo, eles ainda deixam de valorizar as reais ameaças que o parlamento faz ao futuro do país. E assim, nesta bagunça, o Brasil vai seguindo nesta distorção de valores, nestes acontecimentos surreais que somente poderiam estar sendo realizados dentro da política, dentro dos principais órgãos de poder do nosso país. E claro, Rodrigo Maia neste toma lá da cá, querendo garantir que ele tem algum benefício próprio com todas as mudanças que Jair Bolsonaro vem lutando em favor da nossa nação. Diante de tudo isso, nós já temos uma pequena ideia do que possa ser este grande tsunami que Bolsonaro declarou que vai vir nos próximos dias. Assim estamos governando. Alguns problemas? Sim, talvez tenha um tsunami na semana que vem, mas a gente vence esse obstáculo aí com toda certeza. Somos humanos, alguns erram, alguns erros são perdoáveis, outros não. Disse ao ressaltar a independência dos ministros de seu governo. Mas segundo o site G1, ao prever o tsunami, Bolsonaro se referiu à hipótese de ser obrigado a recriar ministérios de Temer. Nós do Brasil, acima de tudo, acreditamos que isso vai bem mais fundo, que este tsunami declarado por Bolsonaro, que pode ocorrer nas próximas semanas, está totalmente ligado às atitudes do STF, às atitudes de Rodrigo Maia e a esta bancada podre, sim, podre, que tenta resistir às mudanças que o Brasil precisa, boicotando de forma clara o governo Bolsonaro. Mas segundo o G1,
Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro disse que limitaria no máximo 15 o número de ministérios se fosse eleito. Ao assumir o governo em 1º de janeiro, ele deu posse a 22 ministros. No governo de Michel Temer eram 29 ministérios. A MP da reforma administrativa perde a validade no próximo dia 3 de junho. E se não for aprovada pelo Congresso, que é o que nós precisamos sim estar atentos que pode ocorrer, e sancionada por Bolsonaro até essa data, voltará a valer a estrutura ministerial do governo Temer. E os deputados tentaram analisar a MP nesta quinta-feira, mas a votação foi adiada por falta de acordo. Uma comissão especial do Congresso aprovou o texto da MP com modificações em relação à proposta do governo. A partir de agora, caberá ao plenário da Câmara analisar a medida provisória e, em seguida, ao plenário do Senado. Se o novo texto for aprovado pelos plenários de Câmara e Senado e, eventualmente, Bolsonaro vetar algum trecho do texto, os parlamentares terão de analisar, em seguida, se mantém ou se derrubam o veto. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é uma onda, sim, crescendo, se levantando e que tem o objetivo claro de barrar as ações de Bolsonaro, de tornar desqualificadas as decisões do presidente Jair Bolsonaro. O que nós estamos vivendo no Brasil não é uma política em favor da nação, mas sim é uma política de briga de egos. Enquanto Bolsonaro tenta cumprir todas as suas promessas de campanha, existe uma frente parlamentar tentando barrá-lo e manipular as decisões dele, tornando essas decisões como algo louco ou anormal. Mas a verdade é que o anormal e o anômalo é a distorção da realidade e que acabou virando normal neste país. As normas que visam ao bem comum são flexíveis e usadas em favor do Estado, que é corrupto. A tecnologia, a imprensa, a internet são utilizadas como ferramenta de controle dos indivíduos ou do Estado e de corporações. Segundo o texto do jornal Cidade Online, a continuar assim, nesses passos largos que essas pessoas vêm dando no Brasil, a expectativa para um mundo melhor não será possível, uma vez que em uma distopia as características negativas da realidade são reforçadas. Viver-se na situação desesperadora de estar sempre no limite, de caminhar sempre à beira do precipício, passará a ser regra. Não é cenário de filme de ficção científica, é o Brasil. Se nada for feito e se conseguirem fazer o governo de Jair Bolsonaro fracassar, nós, brasileiros, estaremos ameaçados pela grande corrupção que vem sendo estabelecida, sim, e infelizmente, no Brasil em que vivemos. Precisamos reagir porque a coisa é mais séria do que pensamos. É preciso que essa mídia corrupta, que essa imprensa corrupta, mantida por benefícios próprios de parlamentares, de corruptos, de sujeitos da política que nada estão em favor da nossa nação, possa agora ser desmascarada. E isso compete a você, cidadão de bem, querido seguidor do nosso canal. É nossa obrigação nos levantarmos em favor da nossa nação, pararmos de dar voz a todas essas notícias compradas, mantidas com dinheiro público para destruir o governo. Nós queremos que você deixe aqui a sua opinião sobre este assunto, que você participe conosco, que você compartilhe muito as informações deste canal. Por quê? Porque quando você leva os nossos vídeos a outras pessoas, mais cidadãos de bem são informados da realidade, do que realmente acontece, não serão manipulados por essas informações compradas, pagas por corruptos, por bandidos que simplesmente estão no poder a fim de roubar, saquear a nossa nação e ainda sujar a imagem daqueles que verdadeiramente lutam em favor do nosso país. O papel é seu, é meu, é nosso. Nós precisamos lutar em favor da nossa nação. Por isso, se junte a nós nesta luta e compartilhe muito os nossos vídeos. Deixe o seu like, comente,
Converse aqui conosco sobre os assuntos que estão sendo abordados no nosso canal, porque nós sim temos compromisso com a realidade e tudo que nós trazemos para vocês é a fim de orientar você, de fazer com que você tome conhecimento dos fatos que estão comprometendo a nossa luta em favor da nossa nação.